Olá a todos vocês que prestigiam pelas principais plataformas de podcast. Esse é o Pode Educar, um podcast do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação da Universidade de Taubaté, que conta com o apoio dos amigos e parceiros da Rádio e TV Unital. Eu sou o professor Dr. William José Ferreira, professor e pesquisador do Mestrado Profissional em Educação e participo do PED, Programa de Especialização Docente, uma iniciativa do Instituto Canoa para a promoção do engajamento e a equidade na educação básica. Hoje, eu recebo o professor Dr. César Augusto Eugênio, professor e pesquisador do Mestrado Profissional em Educação e que também participa do PED, que desenvolve pesquisas sobre formações de professores, com ênfase nas discussões acerca da ética, inclusão e equidade educacional. Eu recebo ainda o seu orientado, estudante do Mestrado Profissional de Educação, Moisés Silveira Matos, professor de matemática da rede pública e que hoje vem falar da sua dissertação intitulada O uso do pensamento computacional e do trabalho em grupo como ferramenta para a aprendizagem equitativa da matemática. Recebemos ainda Neemias Braun Malheiros de Souza, professor de artes marciais, que foi estudante do professor Moisés durante o ensino médio, na época em que foi desenvolvida a sua pesquisa de mestrado. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, quero cumprimentar a todos aqui da mesa, muito feliz neste momento por estar aqui com o meu orientando, seu aluno, né? Você, meu parceiro de sempre aí no nosso mestrado profissional em educação, e estamos aqui para conversar com vocês, para a gente falar de inclusão, para falar de equidade, para falar das experiências da pesquisa desenvolvida pelo Moisés, que vai falar com vocês agora. Olá a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um desafio imenso passar por essa dissertação e aplicar essas técnicas que a gente aplicou, né, na sala de aula, na escola pública, e que é uma luta, né, nossa, para que o ensino da matemática mude e que a gente traga equidade, né, principalmente no ensino da matemática. Pá, tudo certo. É uma honra também estar aqui com vocês. Obrigado, professor Moisés, pela oportunidade. Eu acho que é muito interessante quando o professor está sempre interessado também em saber como o aluno, né, ele recebe as aulas e o professor Moisés sempre fez isso muito bem. E é isso, é muito interessante isso. Eu estou muito feliz e estou muito empolgado em poder conversar com vocês sobre esse trabalho mega importante que o Moisés vem desenvolvendo. Moisés, falando já que eu falei que é um trabalho muito importante, do que se trata? O que você fez no mestrado? Então, né, a gente passa por um período no ensino, principalmente da matemática, difícil, né, porque a maioria dos alunos chegam no ensino médio com uma defasagem muito grande de matemática, principalmente nos conceitos básicos, né, nos fundamentos da matemática mesmo. Então, o nosso trabalho ele investiga, né, duas ferramentas. O trabalho em grupo, que é inspirado em Elizabeth Cohen e Rachel Lowton, no livro delas, que é intitulado Trabalho em Grupo. Elas trazem algumas técnicas diferenciadas para trabalhar em grupo, e no pensamento computacional, que hoje é ela está inserida na BNCC, né, como uma das habilidades que os alunos precisam ter. Então, eu utilizei essas duas ferramentas para investigar se ela promove a equidade no processo educacional de matemática. A ideia, então, é trabalhar com equidade. Equidade é a nossa palavra-chave. Tá. Professor César, para aqueles que ainda não são familiarizados com o tema e com a nossa linha de pesquisa Práticas Pedagógicas para a Equidade, por que esse tipo de abordagem é importante no ensino e, em especial, no ensino de matemática? Quando nós falamos que todos têm direito à educação e por isso têm direito a aprender, nós temos que sim, como falou muito bem Neemias, né? Nós professores temos que sim nos preocupar como que o aluno aprende. Alunos são pessoas têm a sua história, a sua singularidade, né? A sua forma própria e o seu tempo de aprender é diferenciado. Então, as tais defasagens que o Moisés coloca para a gente são defasagens que foram geradas, cada um pelos seus próprios motivos, né? Por relações
problemáticas com professores anteriores, né, por questões mesmo de acumularem-se dúvidas, né, desde os fundamentos da matemática e não conseguirem avançar para temas mais complexos quando chega no ensino médio, né? Então, quando eu penso em equidade, o clássico da equidade qual que é mesmo? Nós temos que tratar os desiguais com desigualdade. Quer dizer que sim, eu tenho que perceber que alguns precisam mais, uns mais do que os outros, né? Então, no nosso mestrado profissional em educação, na linha Práticas Pedagógicas para a Equidade, né, nós refletimos sobre isso. Como é possível garantir ao aluno o direito de aprender, né? E por isso vamos falar de aprendizagem equitativa, onde todos, de forma colaborativa, cooperativa, no espírito solidário, né, uns ajudam aos outros muito mais do que a ideia de competição, né, que é substituído pela colaboração e cooperação. E acho que é importante a gente ressaltar que equidade é diferente de igualdade, né? Exatamente. A igualdade foi uma conquista histórica. Porque vivemos, e ainda vivemos, né? Vivíamos e ainda vivemos por uma herança mesmo de uma sociedade claramente escravocrata e de culturas diversas, né? Uma desigualdade. Então, a igualdade foi uma conquista garantida na Constituição Federal, né? Ainda vigente na nossa Constituição de 88, uma igualdade garantida na Lei de Diretrizes e Bases, né? Mesmo com as suas melhorias ao longo dos anos, né, desde 96. E a equidade é a percepção de que a igualdade, apesar de ser uma conquista, ela ainda não é suficiente. Vamos só deixar um exemplo aqui para ficar bem fácil para os nossos os colegas, né, educadores que vão nos assistir. Eu sou um professor muito bacana e eu escrevi um livro e eu vou distribuir os livros para meus alunos, mas eu tenho um aluno cego, né? Então, se eu quero distribuir o meu livro para os meus alunos, eu tenho que garantir que esse livro seja em braille. Esse é só um pedacinho quando nós falamos sobre equidade. Eu tenho que preocupar. Como esse aluno vai ler esse meu livro? A igualdade, eu dou um livro para cada um, né? A equidade, eu vou ter que produzir um livro em braille. Moisés, se o seu trabalho trata de equidade e ele trata de matemática, na escola, como é que isso aconteceu? Bom, no contexto da minha pesquisa, eu escolhi uma terceira série do ensino médio, né, onde muitos alunos, ali nós tínhamos uma diversidade muito grande de social, cultural, né, e conhecimento, escolas de fundamental que eles eram diferentes, né. Então, assim, o pensamento computacional... Bom, antes eu falar um pouco do trabalho em grupo, que eu acho que é importante. O trabalho em grupo proposto pelas autoras, que eu citei, elas trazem algumas técnicas importantes aí para poder trabalhar em grupo. A gente não faz só um agrupamento, pede para os alunos sentarem em grupo, a gente distribui papéis para eles, né? Inclusive, no mestrado, nas aulas de mestrado, a gente vivenciou bastante isso, então a gente transferiu isso para a nossa pesquisa também. Então, essa distribuição de papéis, cada aluno ele vem com a sua bagagem, né? Tem uma bagagem de um aluno que sabe um pouco mais tem habilidades mais manuais, outros que percebem, tem um raciocínio lógico um pouco melhor. Então, eu aliei isso ao pensamento computacional porque o pensamento computacional ele tem 4 pilares, né? Eu tenho o reconhecimento de padrões, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e o algoritmo. Então, são 4 pilares. Esses 4 pilares, cada um desses 4 pilares, eles podem ser adaptados nas atividades abertas, por exemplo, de matemática. Quando a gente fala atividade aberta, a gente está falando atividade de piso baixo, teto alto. Ou seja, é uma habilidade que todos podem participar, é uma atividade que todos podem participar. Então, eu acho que isso, com os 4 pilares e o trabalho em grupo unido, trouxe muita equidade no processo. Alunos com TEA, por exemplo, ou alunos que não participavam de jeito nenhum da apresentação de um trabalho, por exemplo, eles apresentavam. Então, assim, foi algo que eu pude presenciar e posso atestar hoje que, sim, funciona, né?
o trabalho em grupo proposto dessa forma, aliado a um pensamento computacional. E, assim, eu acho que o meu estudante aqui, ele pode falar muito bem sobre... Ele pode testemunhar sobre isso de forma bem interessante. Professor César, o diferencial da proposta, então, é trabalho em grupo, com papéis definidos e uma intencionalidade pedagógica voltada para a equidade. É isso? Exatamente. Porque nós sabemos, e o que é muito natural do ser humano, né, é se agrupar pela afinidade. Né? E não estamos contrários a isso, professores, colegas, todos aqueles que nos assistiram. Não estamos contrários às afinidades. Não é isso, não. Mas a percepção de que quando nós nos agrupamos por afinidade, e se existe justamente afinidade, é porque existe razoavelmente, né, a comunhão de habilidades semelhantes. Quando nós pensamos agrupamento de alunos, né, é o reconhecimento da heterogeneidade da sala, né, isso é bem interessante, né, a percepção de que, como estamos falando de pessoas com suas histórias, cada um tem uma forma diferente de construir um conhecimento e de expor esse conhecimento pelas suas experiências, a sua compreensão profunda de outras áreas que não são necessariamente da matemática, mas que podem contribuir com a matemática. E ainda, uma vez agrupados, né, com critérios, isso é muito interessante, Will, né, com critérios, né, que são aleatórios à atividade a ser desenvolvida. Né? Isso é muito bacana. É muito bacana. Método, então, assim, eu vou pensar num critério da data de nascimento, eu vou pensar o critério da cor do tênis, da cor da roupa. Hoje. E aí, muito cuidado para não reforçar estereótipos que estamos falando de equidade. Né? Tá? Uma vez agrupados dessa forma, nós garantimos a heterogeneidade. Se tratam de grupos heterogêneos, até porque a homogeneidade é uma ilusão. Tá? É apenas uma abstração isso. Né? E chegamos ao ponto de a divisão de papéis. A divisão de papéis é bem interessante, porque nós vamos, ao dividir os papéis, combater os status. Status que, né, diferentes lugares ocupados na sala de aula, nas relações que são estabelecidas ali dentro. Muito bom. Neemias, e vocês, enquanto alunos que participavam das atividades, como é que vocês percebiam essas novas formas de trabalhar? Como é que vocês sentiam tudo isso? Então, no começo a gente deu uma estranhada, né? Era muito diferente do que a gente estava acostumado, né? E assim, justamente como ele falou, a gente ia ter que resolver um problema ali, fazer uma atividade com alguém que a gente não tinha uma grande afinidade, né? Então, no começo a gente deu uma estranhada, mas ao longo do projeto, a gente foi vendo que, da forma como a atividade era feita, cada um tinha uma utilidade ali, sabe? Cada um tinha um papel, e eu acho que isso foi muito interessante. Então, a gente viu que era fácil de resolver os exercícios dessa forma. Então, eu acho que foi muito interessante. A galera aceitou bem depois. Muito bacana ouvir tudo isso, e em especial que isso faz diferença na vida dos estudantes mesmo, né, Moisés? Olha, esse é o último... No primeiro dia, na primeira aula que eu planejei na dissertação, ocorreu esse fato que eu falei agora há pouco, sobre um aluno, em que ele não participava de nada na sala de aula. Ele realmente não fazia o que a gente orientava, não participava. E esse dia, além de participar, ele apresentou o resultado deles. Então, assim, acho que o trabalho em grupo, principalmente, como ele é proposto dessa forma, com divisão de papéis, em que você pode, sim, às vezes, trocar um membro do grupo ou outro, mas que você prepara para ser o mais heterogêneo possível, né, na sala de aula, você consegue ótimos resultados com isso. Lembrando que esses papéis, eles ainda são rotacionados, né? Assim, eles não são os mesmos nas atividades, na sequência de atividades, ele não acontece dessa forma, né? É isso mesmo, né? De quais papéis estamos falando? Me ajudem aqui se eu me esquecer de algum, né? A gente tem um facilitador, não é isso? Que é aquele responsável em garantir que todo mundo sabe o que será feito. Neemias me ajuda, né? vai lembrando, né? Agora é a hora agora é a hora. Do facilitador a gente tem o monitor de recursos, não é isso? Recursos, né? A gente tem
O harmonizador do tempo. Controlador do tempo, isso mesmo, né? Para tudo que a gente vai fazer, tem que ter um controlador do tempo. Aquele cara chato que fala, ó, tá falando bastante, né? Neemias não falou ainda, né? É bem interessante também a valorização, né? Que todos falem. Né? Inclusive... Eu falava a frase que a gente tinha, que eu colocava nos slides, que a gente aprendeu no nosso curso de mestrado aqui, era todos terminam, a atividade termina quando todos terminam. Né? Então, e quando todos entendem a atividade. Não tem a minha parte e a sua parte. Né? Exatamente. Existe o grupo. Sim. Por isso a gente falou no início que nós vamos assim mudando, é uma mudança de paradigma. A gente vai saindo da competição e vai se apropriando dos princípios da colaboração e cooperação. Né? Mas só para fechar, daí a gente tem um repórter que é esse que apresenta. Então, quando o Moisés falou desse aluno autista, esse aluno foi repórter, o aluno que apresenta o produto do grupo, né? Neste caso. E, como o professor Will fala bem aqui, esses papéis eles mudam para cada atividade. Então, eu fui repórter um dia, eu sou monitor de recursos no outro dia, sou facilitador no outro dia, né, sou controlador do tempo no outro dia, e chega um dia que eu sou repórter. E assim as coisas vão acontecendo e habilidades novas vão sendo desenvolvidas. A equidade está aí, né? A equidade está aí. E as transformações elas vão se tornando, né, notáveis, né, à medida que a gente vai passando isso ao longo do tempo e as sequências vão evoluindo. Eu acho muito interessante isso. Tem uma frase, até o Moisés acabou puxando uma das que a gente utilizava nas aulas, mas é fundamental a gente perceber que ninguém tem todas as habilidades, mas todo mundo tem pelo menos uma e pode contribuir com o processo. Né? Exatamente. Né? Todos nós temos alguma coisa a oferecer. Ninguém é desprovido de habilidades. Né? Vale lembrar, acho que vale a pena a gente registrar isso, vale lembrar que ali no mestrado nós chegamos a apresentar para os alunos, Moisés vai lembrar disso, né? um vídeo de uma escola pública onde eles iriam tratar de misturas homogêneas, e um garoto que era ajudante de pedreiro lá do pai e tal, e eu sei o que é mistura homogênea, né? Porque não vai aparecer a areia, não vai aparecer o cimento, né? Quer dizer, chega um ponto que é a massa. Fala, tá, olha, ele, aparentemente um aluno não sabe nada, é um aluno atrasado e tal, foi o aluno que contribuiu com o conceito de mistura homogênea que foi desenvolvido na aula naquele momento. Né? Todos nós temos algo a oferecer. Né? E é papel do facilitador, né? Dar esse tempo, o mesmo tempo de fala, valorizar a fala de cada colega e tal, o que também é um esforço e um aprendizado. Né? Eu acho que cabe ressaltar aqui que isso é um processo também que envolve um planejamento muito grande antes do professor. Porque se você acha que você vai chegar na sala de aula e vai aplicar isso sem um planejamento muito grande, prévio, isso não consegue. Como todas as nossas aulas, né, que a gente tem que planejar, mas quando a gente planeja, muito bem planejado, esse tipo de atividades, trabalho em grupo, atividades voltadas a pensamento computacional, nas 4 pilares, às vezes você pode adaptar para um pilar só a atividade, né? Só o reconhecimento de padrões do pensamento computacional já é uma habilidade do pensamento computacional. Então, assim, o planejamento é um fator fundamental para que esse processo ocorra. Eu gostaria de perguntar para vocês, já puxando esse gancho, qual que é o real sentido da gente propor essas práticas para os professores da educação básica e qual que é a importância da formação continuada, da gente fazer o desenvolvimento profissional da maneira como a gente faz no MPE? Qual que é a importância disso tudo? Para responder isso, a gente tem que resgatar a fala do Neemias. Né? Muito interessante quando o professor se preocupa com um aluno aprender. É isso mesmo, Neemias? Sim, com certeza. Né? E sente essa diferença mesmo. Né? O professor que se preocupa com o aluno aprendendo e o professor que vou passar alguma coisa aqui. Né? Só antes de eu responder, fala um pouquinho disso de novo, que eu acho interessante. Não, eu acho que o aluno também, quando ele sente que como ele recebe
a informação, como ele recebe a aula, é valorizado, ele também ele se propõe a prestar mais atenção, a se envolver mais na aula, né? E eu acho que, como eu falei, a atividade ela é muito legal porque todo mundo tem uma utilidade, né? E eu acho que isso é muito bacana. Então, por isso ele também se sente mais participante ali do negócio. Eu acho que isso é muito, muito mágico, honestamente. Por exemplo, o exemplo que você disse do aluno e tudo mais, que era um aluno que tinha dificuldade para participar das aulas, você vê lá ele apresentando, sabe? Como colega mesmo, isso também é muito bacana. Você vê a gente, porra, a sala está evoluindo, né? Muito legal. E é nesse sentido mesmo que a gente tem que perceber como que isso foi possível na sala do professor Moisés. Foi possível porque ele se propôs a continuar os estudos. Foi possível porque ele se propôs a desenvolver novos conceitos. Foi possível porque, de alguma maneira, ele percebeu que ele pode oferecer mais, pode ter um desenvolvimento profissional muito maior quando se propõe a continuar. E estamos falando, então, de formação continuada, sim, que pode se dar, sim, na formação continuada oferecida nas redes, que cada um participa, mas pode também se dar no estrito senso, no mestrado profissional em educação, oferecido pela Universidade de Taubaté, claro, né? Moisés, e teve transformação na sua prática? Todo esse processo de desenvolvimento, essa formação? Olha, teve sim. Eu acho que não tem um professor, um estudante aqui do mestrado profissional que saiu da mesma forma que entrou. A gente realmente foi modificado, né? Pelo menos o meu lado profissional, ele foi completamente modificado. Eu enxergava a sala de aula antes de um jeito, hoje eu enxergo de outro, né? Eu tento sempre, nas minhas aulas, mesmo que não tenha como aplicar o trabalho em grupo, da forma como é, mas mesmo quando eu estou dando uma aula, digamos assim, mais expositiva, uma aula conceitual, né, eu procuro trazer a equidade no processo, né? Pensar no aluno que não está entendendo, pensar no aluno que não participa muito, tentar chamar esse aluno de alguma forma dentro da sala de aula. Então, ele traz, sim. A equidade ecoa na minha cabeça o tempo inteiro na sala de aula. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Professor César, como é que se faz para participar da linha 3, Práticas Pedagógicas para a Equidade do MPE? Bom, primeiro lugar, né? Você pode encontrar claras informações sobre o nosso mestrado, sobre as 3 linhas, né? No mpe.unital.br. Né? Bem fácil, né? mpe.unital.br. Ali você encontra informações sobre as 3 linhas de pesquisa que desenvolvemos no nosso programa de mestrado profissional em educação da Universidade de Taubaté. Tá? Estamos planejando uma segunda turma. Vale lembrar, então, que Moisés, outros alunos, temos uma visita hoje aqui, o Lessa está aqui no cantinho, né, que também foi colega de turma, e essa foi a primeira turma. Então foi uma experiência muito intensa para nós professores e, né, cursistas, né? Estamos para abrir a segunda turma no início do ano que vem, haverá um processo seletivo, né? E então você, professor de matemática, professor de ciências, já fica o né? nosso convite. Já fica o convite e atento à divulgação desse edital de abertura para vir aqui continuar os seus estudos, né? Com uma formação continuada de qualidade, com essa chancela de Stanford, né? Aqui conosco na Universidade de Taubaté. Olha, eu aconselho, viu? Podem vir que é muito bom o curso, traz transformação na sua vida. A equidade ela não é um adorno pedagógico, ela é a própria razão de ser da educação. Então fica o nosso convite para que venha construir conosco novas perspectivas, novos horizontes e tentar quebrar esse paradigma, essas disparidades que assolam a nossa sociedade. Olha, gente, gostei demais. A experiência aqui discutida mostra que é possível construir sala de aula em que todos participam e aprendam, desde que a gente tenha coragem de rever as nossas práticas tradicionais e apostar na colaboração. Esse é o ponto. Foi muito bom ouvir essas possibilidades e saber que temos ótimas perspectivas de formação continuada aqui na nossa região. Nesse momento a gente vai encerrando o nosso podcast, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, com essas pessoas que conduzem tão bem essas pesquisas que ouvimos hoje. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado a você, Moisés, pelo trabalho desenvolvido.
pela sua iniciativa, por tudo que você acabou fazendo dentro da proposta do nosso mestrado, ao professor César, meu companheiro de batalha no MPE, e ao Neemias, que você continue firme e perseverante nos seus estudos e na continuidade da carreira. Obrigado a todos vocês, aos amigos e parceiros do programa de pós-graduação profissional em educação, mas principalmente a você que esteve conosco nessa reflexão. Meu muito, muito obrigado. E assim a gente encerra esse Pode Educar. Entre na página da Unital, entre na página do MPE, mpe.unital.br, que tem informações sobre os nossos cursos de pós-graduação, mas no site da Unital você também encontra as informações dos cursos de graduação e outras possibilidades na universidade. Venha conosco, vamos construir um mundo melhor. Entrando no mpe.unital.br, você vai encontrar a pesquisa completa do Moisés lá. Pode baixar, né? E boa leitura. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até breve.